Olá, tudo bem? Quero cumprimentar você que está aí disposto, estudioso, me acompanhando em mais uma aula de Direito Penal. Eu sou a professora Débora Carlotto Botan de Souza, ficarei com você na aula de hoje. A nossa aula de hoje, ela tem por tema o crime de peculato, ok? O crime de peculato, ele está inserido em um capítulo especial do direito penal, parte geral. Ele está inserido no capítulo dos crimes contra a administração pública. Eu sou professora de direito penal, parte geral, parte especial, mas eu vou confessar para você que eu tenho uma particular atração por esses crimes aqui. Pelos crimes contra a administração pública em geral, contra os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Então, o nosso Código Penal, você bem sabe, que ele é dividido em parte geral e parte especial. A nossa parte geral vai do artigo 1º ao artigo 121. Trata de questões conceituais, questões fundamentais de todo o direito penal. Já a parte especial, ela vai do artigo 121, começa no artigo 121 e vai até o artigo 359-H, que são os crimes em espécie. Quando nós falamos de crimes em espécie, nós também dividimos o direito penal parte especial. Nós temos ali os crimes contra a sociedade, que começa no artigo 121, vai até o artigo 283, tá ok? Depois nós temos os crimes contra a fé pública, contra a administração pública, contra a ordem financeira e tributária, ok? Então, vamos comigo, junto aqui com a professora Débora, estudarmos o crime de hoje, que é peculato. Quando você visualiza aqui o nosso quadro, a nossa tela, você vê que está assim, ó, crimes contra a administração pública, peculato, parte 1. Por que peculato, parte 1, professora? Porque o crime de peculato está disciplinado na parte especial em 2 artigos. Ele está disciplinado no artigo 312, objeto de estudo da aula de hoje, e também está disciplinado no artigo 313, que é o conhecido, denominado peculato mediante erro de outrem, ok? Então, por uma questão de didática, por uma questão metodológica, eu dividi o estudo do crime de peculato. Então, teremos peculato parte 1 na aula de hoje, que é artigo 312. Peculato parte 2 na próxima aula, que está no artigo 313. Pois bem, vamos então fazer a leitura do artigo 312. Se você está com o seu Código Penal, abra ele lá no Código Penal, artigo 312, e me acompanhe. Do contrário, professora, eu estou sem o código, não tem problema. Vamos fazer a leitura na tela comigo. Me acompanhe. Vamos lá. Olha só. Artigo 312 do Código Penal. Disciplinando o peculato. Então, peculato, qual é a conduta do crime de peculato? A conduta do crime de peculato é apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, pena de reclusão de 2 a 12 anos. Continuando, artigo 312, parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona qualidade de funcionário público. Pois bem, esse crime aqui, o crime de peculato, ele é denominado como crime próprio, tá? Quando vocês estudam classificação de crimes, lá na parte geral, nós temos aquela classificação em relação ao sujeito que pratica o crime, né? Em relação à modalidade do crime. Então, nós temos crimes próprios, crimes comuns, crimes consumados, crimes tentados, enfim, uma extensa classificação de crimes, tá? Então, esse crime aqui, crime de peculato, como todos os demais crimes praticados por funcionário público, eles são denominados de crimes próprios. Por que crimes próprios, professora? Porque só responde pelo crime de peculato o funcionário público, tá? Então, para responder pelo crime de peculato, o agente necessariamente tem que ser funcionário
público. Mais à frente, eu quero trazer uma questão para você. Então, é um crime próprio, só pode praticar o funcionário público. Mas e o particular? O particular pode responder pelo crime de peculato? Será que pode? Segura, só um minutinho, que mais à frente eu vou discutir isso com você. Por hora, a informação que eu quero que você absorva, por hora, a anotação que eu sugiro que você faça, é que peculato trata-se de um crime próprio. É um crime praticado somente por funcionário público. O artigo 327 do nosso Código Penal, ele traz o conceito de funcionário público. Ele fala quem é um funcionário público para fins penais. Também, quem é o funcionário público, também já foi objeto de aula anterior nossa. Então, em que pese o artigo 327 ser o último artigo desse capítulo, dessa parte especial, ele, na verdade, em que pese ele ser o último, ele deveria estar como primeiro. Então, se nós pegarmos o Código Penal, lá, ó, no capítulo em que nós estamos estudando, capítulo 1, ó, dos crimes, você encontra lá, ó, dos crimes praticados por funcionário público contra a administração. Ele já vem falando do tipo de crime, já vem elencando os crimes, ok? E aí, somente no final, no última disposição desse capítulo, ele vem falando quem é funcionário público. Então, esse artigo 327, só uma questão para nós refletirmos um pouco, ele deveria estar elencado no lugar do artigo 312. Então, deveria-se começar esse capítulo, assim como começa esse bloco de aulas nosso. Então, o nosso bloco de aulas, ele já começa com o artigo 327, conceituando o funcionário público. Porque primeiro nós precisamos saber quem é funcionário público, quem é considerado funcionário público para fins de leis penais, para daí, enfim, tratarmos os crimes em espécie, ok? Mas só para relembrar, funcionário público é aquele agente que exerce uma função pública, seja por meio de ter sido aprovado em um concurso público, seja por meio de contrato, seja por meio de cargos comissionados e ainda que ele exerça uma atividade não remunerada. Ainda assim, ele é considerado para fins da aplicação da lei penal. Ele assim é considerado funcionário público. Então, nós temos o artigo 327 como um artigo conceitual e não propriamente como uma descrição criminosa. Então, o artigo 327 ele também é uma exceção para nós. Por quê? Porque ele não descreve nenhuma conduta criminosa. Ele não descreve a conduta criminosa e logo abaixo uma pena, como são os demais artigos. Não. É um artigo conceitual, ele vem explicando para nós quem é o funcionário público, quem responde por este crime, ok? Eu quero apresentar para vocês, quero chamar a sua atenção, para algumas informações que nós podemos ter do caput e do parágrafo 1º. Informações essas detalhadas nos próximos slides. Olha só, aqui, quando nós fazemos essa leitura, nós já conseguimos classificar esse crime de peculato nós conseguimos classificá-lo, em três modalidades, ok? Então, o crime de peculato em si, ocorre quando o funcionário público se apropria de um bem público, tá? Ele se apropria de um bem público. Esse é o crime de peculato. Mas o funcionário público, ele pratica esse crime não só quando ele se apropria, é quando ele se apropria de um bem público, quando ele desvia um bem público para seu acervo particular, ou quando ele subtrai um bem público, ok? Então, pratica o crime de peculato quem apropria-se, desvia ou subtrai um bem público. Ou ainda, professora, quando ele concorre para que esse bem seja subtraído. Quando ele concorre para que esse bem seja subtraído. Pois bem, vejamos agora o peculato culposo. O parágrafo 2º, ele traz a modalidade culposa, tá? Então, nós temos duas espécies de peculato. Nós temos o peculato doloso, quando o funcionário público pratica esse crime intencionalmente, e temos o peculato culposo, lá no parágrafo 2º ainda do artigo 312. Parágrafo 2º. Se o funcionário público concorre
culposamente para o crime de outrem. Para o crime de outrem. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Parágrafo 3º. Esse parágrafo 3º é uma benesse, tá? Em razão do agente ter praticado esse crime na modalidade culposa. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se ele é posterior, reduz de metade a pena imposta. Então, pela simples leitura do texto de lei, nós já conseguimos extrair várias informações. Primeira informação, nós temos peculato doloso e peculato culposo. Preste bem atenção. O artigo 312 é o único crime praticado por funcionário público que permite, que admite o quê? A modalidade culposa. Nenhum outro crime praticado por funcionário público admite a modalidade culposa. Somente o crime de peculato. Por essa razão, nós vamos... Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do nosso professor? Essa é uma aula demonstrativa, é uma aula grátis aqui da Lá Concursos, com a intenção de você conhecer o nosso projeto pedagógico, conhecer a qualidade técnica e didática dos nossos professores. Nós da Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super campanha, o melhor custo-benefício da internet para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Olha só, melhor custo-benefício, curso completaço, ponto a ponto do edital, super atualizado Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Presta atenção, o curso nosso de assistente fazendário, assistente fazendário, 100 dias de acesso, apenas 10 parcelas de R$ 25,00. E o cargo de técnico tributário completo também, apenas 10 parcelas de R$ 35,00. Pode acreditar, curso de altíssimo nível, super atualizado, ponto a ponto do edital por esse valor. Ah, professor, tem garantia? Com certeza, você pode se matricular sem medo de ser feliz. Durante 5 dias, você pode assistir quantas videoaulas desejar e baixar quantos PDF que quiser. Se não gostar, pode pedir para sair, entre em contato com a nossa central de atendimento, que nós iremos devolver o valor do seu investimento rápido e direto, sem burocracia. Isso é só aqui na Lá Concursos. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.